Olá, meus amigos, bom dia para vocês. Estamos aqui mais uma vez para fazer a transmissão e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21 e vamos começar a leitura da oração para Leuviá, o 19º nome de Deus. Então vamos lá. Leuviá, Deus que acolhe os pecadores. Leuviá, limpa, Senhor, a minha memória subconsciente dos elementos poluentes. Aparta dos meus sonhos as grotescas imagens eróticas e faça assim com que minhas projeções imaginativas tenham um sentido e que, graças a elas, meus irmãos, os homens, possam vislumbrar um universo sem fronteiras, em que o passado ancestral dê a mão a um resplendoroso futuro. Permite, Senhor Leuviá, que encontre meu ponto de equilíbrio entre minha realidade física e minha realidade imaginativa, a fim de ser o programador de um mundo hoje situado mais além do humano. Obrigada, 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 Senhor. Então vamos para a leitura do Evangelho. O capítulo 21 tem um tópico, tem um título que fala assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. E os tópicos dele são os seguintes: conhece-se a árvore pelos frutos. O outro tópico é missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Não acreditei em todos os espíritos. Instruções dos espíritos, dos falsos profetas, características do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Aí, o primeiro tópico é: conhece-se a árvore pelos seus frutos. E ele começa com parte da Bíblia, né? Do Evangelho. Não é a boa árvore que dá maus frutos, nem a má árvore a que dá bons frutos, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos junto aos espinheiros e não se vindimam uvas dos abrolhos. O homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira a maldade do mau tesouro de seu coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 43, 45. Número 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, e que por dentro são lobos usurpadores. Vós os conhecereis pelos frutos. Pode-se colher uvas junto aos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. Número 3. E, respondendo, Jesus lhes disse: vede, não vos engane alguém, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e assim seduzirão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou lá, não lhes dei crédito, pois virão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os próprios eleitos se enganariam. Isso está em Mateus 24, do 4 ao 5, 11 ao 13 e 23 ao 24. E em Marcos 13, 5 ao 6 e 21 ao 22. Aí vem o próximo tópico: missão dos profetas.
É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo mensageiro de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer predições. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. É por isso que, ao ser levado diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, o feriram a socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e diga quem foi que te bateu. Entretanto, alguns profetas tiveram a premonição do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, para transmitirem advertências aos homens. Como estes eventos se realizaram, o dom de predizer o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Aí ele tira uma partezinha da Bíblia, falando assim: falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para seduzirem até mesmo os eleitos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No conceito teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, além das leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por ele, mas o simples bom senso diz que ele não pode ter concedido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se acreditarmos, pois, que, de acordo com o sentido que se dá àquelas palavras, o espírito do mal tem poder de realizar prodígios tais que enganariam até os eleitos, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e milagres não seriam privilégio exclusivo dos mensageiros de Deus e nada provam, já que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, miraculoso e maravilhoso. Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é outra coisa além da aplicação de uma determinada lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia o das leis científicas. Por muito tempo, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação alguns conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los. É por isto que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, do ponto de vista de algumas pessoas, parece prodígio, não é o sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode admitir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Próximo tópico. Não acrediteis em todos os espíritos. Aí ele tira um trecho da Bíblia dizendo o seguinte: meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Isso está em João, Epístola 1, capítulo 4 e 1. Aí, número 7. Os fenômenos espíritas
longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como alguns gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual e que, como as primeiras, pertencem à natureza, dando assim a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até o dia de hoje. Ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Os que ficarem tentados a explorar esses fenômenos em benefício próprio, fazendo-se passar por mensageiros de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Este é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de alguns fenômenos, levanta o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa as mais espessas brumas. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, e que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para, através da máscara que usam, tornar aceitáveis suas ideias, muitas vezes estranhas e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de uma maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que, em épocas diversas, mas principalmente nos últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, mãe de Jesus, e mesmo como Deus, é considerável. São João nos previne contra eles quando adverte: meus bem-amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram no mundo. O Espiritismo nos oferece meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e maus espíritos que se pode, sobretudo, aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Aí vem a próxima, Instruções dos Espíritos, os Falsos Profetas. Louis Bordeaux, 1861. Ele vem dizer o seguinte, esse espírito: se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ponde-vos em guarda, pois os falsos profetas são numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se a árvore pelos seus frutos? Se os frutos são amargos, considerais que a árvore é ruim. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis: nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão semelhante, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, o amor, a caridade, a indulgência e a bondade, que concilia todos os corações, se, confirmando essas palavras, a elas juntarem os atos, então poderei dizer: estes são realmente os mensageiros de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiais dos escribas e fariseus,
que oram nas praças públicas, vestidos com longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está lá, pois aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, com seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, acima de tudo, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como da lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, e principalmente em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. E depois, meus bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Ide, avançai sempre sem nenhum temor e afastai corajosamente tudo o que possa entravar a vossa marcha rumo ao objetivo eterno. Viajores, não ficareis mais do que pouco tempo nas trevas e dores das provas. Se vossos corações se deixarem levar por essa doce doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações de vossa alma quanto ao desconhecido. A partir de agora, podeis corporificar esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que, tão efêmeros, podiam apenas deleitar o vosso espírito, mas nada diziam ao vosso coração. Hoje, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, ao anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, então, sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até chegardes, enfim, a este termo feliz, no qual vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Tem outro tópico que ele fala assim, características do verdadeiro profeta. E vem um espírito chamado Erasto, em Paris, 1862, nos dar deixar essa mensagem. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, pois, nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se colocam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda e é dever de todos os homens honestos desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los. E aqui estão os seus sinais. Confia-se o comando de um exército somente a um general hábil e capaz de o dirigir. Credes então que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos que ele confia as missões importantes somente àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem demasiadamente fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, o mestre deve saber disso mais do que o aluno. Para impulsionar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. É por isso que são sempre os espíritos mais avançados os que já passaram por provas em outras existências, o que se encarnam para essas missões. Pois, se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. A outra questão, se ele estiver pelo seu caráter, por suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixo nível, que não sabe sequer imitar o seu modelo.
Outra consideração a fazer é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram o que sejam. Eles cumprem o que foram chamados a fazer pela força de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, mas sem que o tivessem premeditado. Em suma, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Estes impostores foram vistos passando-se por apóstolos do Cristo. Outros, pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas suficientemente crédulas para aceitarem os seus embustes. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, ele o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirássemos a Deus um único de seus atributos, já não teríamos Deus se tirarmos uma única virtude do Cristo. Não mais o teríamos. O que se fazem passar pelo Cristo tem todas as suas virtudes? Esta é a questão. Olhai, sondai os seus pensamentos e atos e reconhecereis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. Enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a avareza e o orgulho. Notai, além disso, que há, neste momento, e em diferentes países, vários pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certo de que são pessoas que exploram a credulidade e que acham cômodo viver à custa daqueles que os escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, pois muitos impostores se apresentarão como missionários de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os aguarda. Podeis estar certos. Próximo tópico é os falsos profetas da erraticidade. Aí vem um espírito chamado Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados. Estão também, e em um número bem maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob semblantes de falso amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, impedindo-lhe os seus sistemas impingindo-lhe os seus sistemas absurdos por meio dos médiuns que os servem. E para melhor fascinar aqueles que desejam enganar, para dar maior importância às suas teorias, eles se disfarçam inescrupulosamente com nomes que os homens somente pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os fazem isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Apenas isso seria o suficiente para os desmascarar, pois assim agindo, eles mesmos desmentem o que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, além disso, eminentemente racionais. Passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, todas as vezes que um espírito indicar como remédio os males da humanidade, ou como meios de se realizar a sua transformação, medidas utópicas, impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formular um sistema que contradiz as mais comuns noções científicas, não passará de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. Isso também é um critério.
Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seus valores intrínsecos, buscando aquele que tiver maior receptividade e simpatia. Seria ilógico, na verdade, admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número de participantes, que fosse mais verdadeira que a outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes pontos, para que a luz esteja ao lado das trevas por toda parte. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados para fasciná-las e mantê-las sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar depois de sua morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam por um caráter místico e pela extravagância que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Sempre há, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Por outro lado, estáis certos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente para todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium está apto apenas a receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se acredita privilegiado pelas comunicações que somente eles podem receber e que, por outro lado, estão sujeitos a práticas supersticiosas, estão, sem dúvida, sob uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se todas as comunicações espirituais ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou malfazejos. Aí vem um outro tópico, Jeremias e os falsos profetas. E ele seleciona uma parte da Bíblia para falar sobre isso. O Senhor dos Exércitos diz: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam sobre as visões dos seus corações e não da boca do Senhor. Eles dizem aos que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações a disseram: não virá sobre vós o mal, mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus e viu e ouviu a sua palavra? E eu não enviava nenhum desses profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam como bem entendiam. Tenho ouvido o que esses profetas disseram erroneamente em meu nome. Eu sonhei, eu tenho sonhado. Até quando se achará isto nos corações dos profetas que vaticinam a mentira e cujas profecias são apenas seduções do seu coração? Se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós direis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso está em Jeremias 23, 16 a 18, 21, 25 a 26 e 33. Aí chega um espírito chamado Luís, o espírito protetor, em Karlsruhe, acho que é assim que se pronuncia, em 1861.
E ele diz essa seguinte mensagem: é sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Eles abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Este tipo de embuste era muito comum entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, ignorante, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores e fanáticos que passavam-se por profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras: eu não enviei nenhum destes profetas, e eles corriam, não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais além, ele diz: tenho ouvido estes profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu tenho sonhado. Ele indicava, desta maneira, um dos meios empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Estes enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as precauções necessárias. Este é um dos maiores escolhos, contra o qual muitos acabam por chocar-se, principalmente quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual só podem triunfar com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Então, gente, nós ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.